Com você, professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre representação e escala cartográfica. Um tema de extrema importância para nós entendermos, acima de tudo, o nosso dia a dia e, claro, entendermos como era a representação do passado e a representação atual dos dados observados no nosso dia a dia. A princípio, queridos estudantes, nós precisamos lembrar que cartografia nada mais é que a arte de representar a Terra a partir de observações perfeitas de dados do nosso dia a dia. E a gente precisa entender que no passado, os povos antigos eles representavam o seu dia a dia em rochas, como a gente percebe nessa imagem. A gente percebe que acima nós tínhamos a representação norte, aqui nós tínhamos a representação a leste do seu lado direito e do seu lado esquerdo o oeste. E as linhas representavam muitas das vezes as montanhas, assim como representavam os rios. Mas com o processo de evolução humana, nós percebemos a necessidade de evoluir também nos mapas. E essa evolução ela vai acontecer a partir das grandes navegações, pois nós sabemos que há necessidade naquele momento dos portugueses e dos demais circunnavegadores a necessidade de chegar em outras áreas. Por isso foi a necessidade de elaborar mapas mais aprimorados para que pudesse chegar inicialmente na Ásia e mais tarde em outras localidades no espaço mundial. Mas a maior evolução vai acontecer exatamente a partir do surgimento de softwares de processamento de dados e, claro, do sensoriamento remoto, baseado na cartografia digital, no sistema de informação geográfica, no processamento digital de imagem e, claro, no banco de dados. É nesse contexto que nós precisamos lembrar que o sensoriamento remoto, em paralelo às transmissões de dados para a estação terrestre, consegue elaborar mapas que podem nos dar um dia a dia muito mais sofisticado para que a gente possa se locomover no espaço e entender a localização geográfica. Diante disso, nós precisamos lembrar os principais objetivos da cartografia. Entre os principais objetivos, nós podemos ter analisar, planejar, interpretar, criar ações, intervir na realidade e, claro, acima de tudo, a cartografia tem um grande objetivo de garantir a localização e a orientação no espaço. Além disso, nós precisamos lembrar, querido estudante, que nós temos as representações cartográficas. Existem inúmeras formas de representação, mas nessa aula eu vou te apresentar 4 representações. A primeira delas, o globo. Não esqueça que o globo é uma representação esférica, ok? Que utiliza escala pequena, ok? E ela representa o espaço mundial, mostrando as massas continentais e as massas oceânicas. Diferente do mapa, que já é uma representação plana, perfeita e que utiliza escala pequena também, como por exemplo nesse mapa que mostra as sub-regiões asiáticas, o qual o continente é dividido em 6 grandes sub-regiões. Além disso, nós temos como representação cartográfica a carta. A carta ela já representa um ambiente bem menor em relação ao espaço mundial, em relação ao continente. E ela é uma representação plana em escala média. Como a gente percebe, exatamente aí nós temos um mapa que mostra a densidade de incêndio no centro urbano de Belém. E é muito curioso a gente perceber que a maior densidade está justamente nas áreas do centro ou as áreas próximas ao centro, por inúmeros motivos que a gente pode estar analisando no futuro. Entre os principais motivos estão a questão do inadequamento da ligação de energia através de redes clandestinas de energia, a presença de casarões antigos e, é claro, de falta de manutenção na rede elétrica. Tudo bem? Mas a grande importância aqui também é você entender o conceito de planta. Não esqueça que a planta já vai ser uma representação plana em escala grande. Quando você for comprar seu apartamento, sua casa, o seu corretor de imóvel vai te mostrar exatamente esse esquema, onde ele vai te disponibilizar como serão os cômodos da sua nova residência. Então observa, a diferença de um globo para a planta. O globo representa um espaço muito maior, perfeito, enquanto a planta representa um espaço bem menor. Uma observação super importante nessa aula de hoje é você entender que todo mapa tem título, legenda, escala e coordenada geográfica. Exemplo, nesse mapa nós temos como título as bacias hidrográficas, a legenda aqui representada por cores está aqui, seria os códigos da representação cartográfica, a escala está aqui, a gente percebe que é uma escala gráfica, perfeito, e claro, nós temos as coordenadas representadas aqui, ora pelas longitudes e ora pelas latitudes, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula, nós precisamos lembrar também sobre escala cartográfica. Querido estudante,
Com certeza você sabe que não tem condições de nós fazermos um mapa do tamanho do nosso país, né? Nem do tamanho da nossa cidade, nem do tamanho do nosso bairro. Mas dá para nós fazermos um mapa com as proporções dessas localidades que eu acabei de mencionar. E aí a gente utiliza a palavra escala cartográfica. A escala nada mais é que uma relação entre a distância no mapa, ou seja, a distância gráfica, e a distância real, ou seja, a distância observada. Um fato também que nós precisamos lembrar é que existem dois tipos de escala cartográfica. Existem as escalas gráficas e as escalas numéricas. As escalas gráficas são representadas por uma linha, enquanto as escalas numéricas são representadas exatamente por uma fração. Tudo bem? Bem, dando continuidade, querido estudante, nós precisamos lembrar também sobre a questão do uso das escalas. Não esqueça que nós temos a escala grande, né, que ela vai exatamente de 50 centímetros até 25 mil centímetros, que seria a representação exatamente no mapa, tudo bem? Essa representação de escala grande ela ocorre, né, e ela tem alguns fatos, que ela representa uma área reduzida, tudo bem? Ela tem um elevado detalhamento, ok? E claro, possui uma pequena redução da área. E quais são as aplicações da escala grande? São plantas urbanas, projetos de engenharia e levantamentos topográficos. Enquanto na escala média, nós temos, né, uma escala que vai de 26 mil centímetros a 250 mil centímetros. Ela já representa uma área bem menor, tem um maior grau de detalhe e ela é aplicada em cartas topográficas, ok? Mas não confunda com a escala pequena. A escala pequena já vai de 260 mil centímetros e até menores, ok? Em representação. Ela representa uma área extensa, como por exemplo o planeta Terra, ok? As áreas continentais. Nós temos um pequeno detalhamento e uma grande redução da área. E essa aplicação ela ocorre exatamente aonde? Nas áreas dos atlas, mapas e globo, ok? Um fato que nós precisamos lembrar também, querido estudante, que nesse contexto aí nós vamos ter a variação, tudo bem? Das escalas. Como é que eu posso utilizar a escala pequena e a escala grande? Então vamos lá. Nós temos aqui a diferença entre escala grande e escala pequena. Então, se nós formos observar nesses dois mapas, representam dois espaços totalmente diferentes. Mas observe que no primeiro mapa, a escala chega a 79 milhões de centímetros, ou seja, 790 quilômetros, enquanto no segundo mapa nós temos 29 milhões de centímetros, ou 290 quilômetros. Se nós formos analisar, né, nesse primeiro mapa, ele tem uma escala pequena, porque representa uma área grande, tem um espaço reduzido mais vezes, ok? E tem menos detalhes, né? Diferentemente do segundo mapa, que é uma escala grande, que é uma área pequena, tem um espaço reduzido menos vezes, ok? Claro, e tem mais detalhes. Um fato que nós precisamos lembrar. Quando você tem maior denominador, tudo bem, você tem menos o quê? Detalhes. Quando você tem menor denominador, você tem mais detalhes, tudo bem? Outro fato que nós precisamos lembrar, querido estudante, também são a questão dos elementos da escala cartográfica. Não esqueça, nós temos entre os elementos, nós temos a distância real, ok? Representada pelo D em maiúsculo. Ela representa exatamente a distância da realidade observada. Nós temos a distância gráfica, representada pelo D em minúsculo, tudo bem? Ok? A distância representada no mapa, né, que é a mesma distância gráfica ou distância do mapa. E temos a escala representada pelo E em maiúsculo, que é a relação entre a distância do mapa e a distância real. Nas aulas em sala, a gente vai aplicar esses conceitos no nosso dia a dia, tudo bem? E nos nossos cálculos de escala cartográfica. Um fato que nós precisamos recordar também é justamente nós percebermos a questão da fórmula para calcular escala. Né? Nós temos uma fórmula base, que nada mais é que a distância real igual a distância gráfica vezes a escala, e a partir dela nós temos variações. Para descobrir a escala, nós temos exatamente escala igual a distância gráfica dividido pela distância real. Tudo bem? Para descobrir a distância real, nós temos uma fórmula que é justamente a distância real igual a distância gráfica vezes escala. Tudo bem? Para descobrir a distância gráfica, nós temos, não esqueça, a distância gráfica igual
a distância real dividido pela escala. Todas essas aplicações nós vamos fazer em sala no nosso livro, tudo bem? E um fato que nós precisamos lembrar para essa aula também é a conversão cartográfica, que é muito comum do aluno errar, mas você não vai errar porque você é um grande campeão, tudo bem? Não esqueça, nós temos as conversões cartográficas, né? Se você perceber, né, que os teus dados estão em centímetros, tudo bem? E você precisa converter para quilômetro, você vai exatamente tirar 5 zeros, tudo bem? Mas se seus dados estiverem em quilômetro e você precisa converter para centímetro, você precisa lembrar que nós temos que acrescentar 5 zeros, tudo bem? Todas essas aplicações vamos fazer em sala, ok? No nosso material. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.